Dilema Urbano. É tão lindo Sim. olhar a lua, mas ainda hoje vigente, comendo e dormindo na rua. Eu tenho umas ideias, uns lampejos. Primeiro, por isso que eu digo, 1% é inspiração, 99% é transpiração, né? Essa história de não existe poema 100% inspiração. Você vê que meu poema mais famoso é Justiça Total, né? Coca para os ricos, cola para os pobres. Coca-Cola é isso aí. Um poema curto, mas esse poema foi reescrito 200 vezes para chegar nesse ponto aí. Então, 1% é inspiração, 99% é transpiração. Eu não acredito nessa coisa de, sabe, o poeta ser o ET e ficar essa coisa da poesia rápida. Diz aí, bora fazer uma poesia aí. Não é uma coisa assim, não é. Eu não trato dessa forma a poesia. Tem gente que usa dessa forma. Eu fico na minha, cada qual que faça da sua vida o que bem queira. Né? Quem sou eu para ser o censor de alguém? Mas o meu processo é outro. Eu fico matutando uma ideia durante um certo tempo. Às vezes é rápido, a coisa, o tempo é mais curto, dentro de uma hora está pronto, mas tem umas que fica ruminando, né? A gente fica ruminando aí um tempo aí até sair. Então não tem prazo certo, não. Mas eu geralmente, quando eu estou, eu digo assim que eu me sinto pré-grávido, né? Vou parir mesmo. É que a gente fica naquele, como diz o Chico César, em estado de poesia, é que você está sentindo que aquele poema está se concluindo. Só que você ainda não expressou, não escreveu, ele está dentro. E aí quando eu coloco, aí coloco assim, como uma hemorragia, né? Escrevo tudo e depois é que saio depurando. É esse o meu processo. Né? Poesia, toda poesia é marginal, porra. Quem tirou a poesia da República? Não foi Platão? Ele expulsou, né, os poetas da República. Por quê? Porque poeta incomoda, diz a verdade. Poeta não está naquela de acatar o que diz o prefeito ou o governador ou o presidente. Então incomoda. Então, já dizia Geraldino Brasil, né? Um engenheiro ótimo, né? Um médico ótimo, um advogado ótimo, um poeta muito bom na família dos outros. Né? Então, assim, é mais ou menos isso. Né? Bendita poesia, maldito poeta. O movimento dos escritores independentes ele surgiu no momento em que a geração 65 estava no auge, né? E que é uma geração de magníficos poetas. Né? Imagina, Alberto da Cunha Mello, Jaci Bezerra, Lucila Nogueira, né? Ângelo Monteiro, e por aí vai, Esman Dias, né? Miriam Brindeiro, isso é tanta gente, sabe, o César Leal, né? Arnaldo Tobias, muita gente, Domingos Alexandre, né? São muitos escritores de primeira grandeza e muitos poetas de primeira grandeza, muita gente. E aí estava rolando em 78, 79, essa história ainda da ditadura, do governo Figueiredo, e íamos fazer recital, assim, chegava no Beco da Fome com um banquinho, a gente subia no banco, um megafone e dizia um poema. E era assim, né? E esse movimento surgiu dos movimentos dos escritores que eram os poetas marginais, que a gente não era da geração de assim. Éramos tudo, né, tínhamos o quê? A nossa faixa otária era de 18 a 23, por aí, né, era a nossa faixa otária, para a vista dos poetas já, né, consagrados, como o Alberto, como o Jaci e como outros da época. Né? E já havia uma geração entre eles e a gente, que era o Marcelo Mário de Mello e o Juarez Correia, que são intermediários entre essa geração 65 e a nossa, né, que é 80. Então, assim, o movimento era isso, a gente se encontrava, né,
E não tinha hora nem dia certo, não. Aqui a Livro 7 era o point, né? Era ali que a gente se encontrava todos os dias. Então, no final da tarde, toda tarde estava por lá. Acho que era menos dia de domingo. É que, pelo menos para mim, né? Domingo eu sempre reservei para mim, para minha vida particular. Mas de segunda a sexta, sábado era direto, era aquela área ali, 7 de setembro, Beco da Fome, Teatro do Parque, né, Bassavoy. A gente ocupava o bairro de Santo Antônio e o bairro da Boa Vista, né, de uma forma, assim, DCEs, as universidades, a Faculdade de Direito, a Católica, a Fafiri. Né, hoje está tudo distante, hoje está uma coisa mais. Mas naquela época tínhamos esses acessos, participávamos dos festivais. E o movimento cresceu ali em torno da Livro 7, né? Na Beco da Fome e Rua 7 de Setembro. Né? E era ali, né, em frente às Americanas e no Beco da Fome, que botávamos o banquinho ali na 7 de Setembro e tinha 20, 30 poetas na fila, assim, para sair, né? Subir no banquinho, recitar, e aí saía, entrava outro, e a mulher, né, a Fátima, sim, os cabeças que você fala. Falo de Francisco Espinhara, né, que é Chico Espinhara, Eduardo Martins, né, que os dois que trouxeram essa ideia e organizaram dois encontros, aliás, três encontros de escritores independentes, né, um em Olinda, dois em Olinda, um em Salvador. Eles participaram, foi uma coisa muito interessante. E também aí tinha Fátima Ferreira, Cida Pedrosa, Hector Pelizzi, quem mais, meu Deus, dessa época aí, que eu posso falar? Se o Jorge Lopes também é dessa época, mas os cabeças, mesmo assim, que estavam à frente era Eduardo, Chico, Cida e Fátima Ferreira. Esse quarteto aí, fora de si. Ele viveu o que escrevia, ele acreditava no que dizia. Né? Eu lembro que uma vez ofereceram um trampo, quando João Paulo foi prefeito, né? Ofereceram um emprego para ele, que ele fez direito e fez engenharia de pesca. Sabia disso? Na rural? Sabia. Pois é. Mas, assim, na verdade, assim, eu não sabia que ele havia concluído. Para mim, ele Não, havia não, desistido dos dois. não, ele desistiu no meio dos dois, ele não estava nem aí, ele acendia. É no meio dos dois, certo, certo. Imagina, Roberto Magalhães dando aula e o cara acendeu um boró na faculdade de Direito. Isso em 74. Doideira, né? Mas assim, É. o que eu quero dizer é o seguinte, é que ele, quando convidaram ele para trabalhar lá na Secretaria de Direitos Humanos, ele disse, é muito ruim, a coisa mais chata que tem é sentir vergonha dos amigos. Aí, não vou entrar nessa não. Aí não entrou mesmo não. Ave Maria, entendi. Ele Uhum. acreditava no que ele falava. Acreditava. Então a poesia é isso. Eu acho que esses poetas de poemas com palavras recatadas, palavras, sabe, bem, como é que se chama, escolhidas, papapá, aquela coisa toda. Mas não tem vida, não tem ânima. Poesia é vida. Uhum. A minha poesia tem sexo, tem álcool. Coca para os ricos, cola para os pobres. Coca-Cola é isso aí.